Olá, como vão, meus queridos amigos? Amigos ouvintes da Mundial, amigos do Instagram, do YouTube, do Facebook. Estamos aqui novamente conversando com vocês hoje. Para quem está me escutando hoje ao vivo, hoje nós estamos no dia 14 de setembro de 2021. Esse programa também vai gravado amanhã para o meu canal do Instagram, YouTube, Facebook. Então, todos vocês são muito bem-vindos, o horário que vocês estiverem me ouvindo. E essa semana, no Instagram, nós estamos falando novamente de dicas de alimentação na medicina chinesa. Então, esse nosso programa de hoje, essa primeira meia hora do programa, é para falar sobre dietas. Muita gente me pergunta a respeito da dieta, e eu já gravei, inclusive, para o meu canal do YouTube, falando sobre a dieta do fígado, a dieta do rim e tal, mas hoje eu vou falar um pouquinho diferente, vou explicar as dietas de novo, porque eu sempre tenho esse conceito ao longo de todos esses anos de experiência, que nós devemos cuidar dos nossos filtros. E a coisa mais difícil hoje é cuidar dos filtros, né? Quais são os filtros? O primeiro filtro é fígado, o segundo filtro é rim. Tem um terceiro filtro que é o baço. Então, eu julgo que se você tiver uma alimentação correta, você vai lidar muito bem com seus filtros. Esses filtros vão ficar limpos, desintoxicados e com certeza eles vão gerar um pH bastante equilibrado no seu sangue, um pH alcalino, e com isso vai desenvolver muito menos doenças, né? Eu vou basear muito do que eu vou falar hoje em textos que estão no meu livro, O Guia Prático de Medicina Chinesa, e está aqui, né? O Guia Prático de Medicina Chinesa é um livro que é um resumo para leigos, né? Da medicina chinesa. Então, um livro bem colorido, e aqui na página 48 do livro, para quem tem o livro aí em casa, que já comprou, abram na página 48, vocês vão ver o gráfico dos 5 movimentos, né? As bolinhas dos 5 órgãos e a maneira como gira, né? De baixo para cima. Lá embaixo tem a água, que é o rim, que manda energia para o fígado, que é o elemento madeira, que manda aqui para cima para o fogo, que é o elemento, que é o coração, depois a terra, que é o baço pâncreas, e da terra manda energia para o metal, que é o pulmão. Então, é um movimento de geração de energia. O pai gera energia para o filho. E é baseado nesse gráfico que eu vou tentar lançar uma ideia de alimentação nos desequilíbrios. Então, a pessoa tem desequilíbrio do fígado, excesso ou falta de energia do fígado. O que ela deve pensar em comer ou não, baseado nesse raciocínio. Mais para frente no livro, na página 131, 2, 134, vocês vão ter o capítulo do livro que fala da alimentação, né? Então, mais ou menos, no meu curso de medicina chinesa, que tá aí saindo, tá lá assando o pãozinho no forno, né? Tá para sair no final desse mês, começo de outubro, mais tardar, aí eu vou dissertar muito, explicar em detalhes essa maneira do chinês raciocinar. Eu nunca fui à China, vou ainda um dia para a China, mas o chinês tradicional, eu não estou falando do chinês das grandes cidades chinesas, talvez também, mas assim, pelo interior da China, o que me contaram é que se você entra num restaurante pequeno, familiar, esse restaurante, esse dono desse restaurante vai perguntar como você está se sentindo naquele dia, olhar o clima do dia, como é que está o clima naquele dia, muitas vezes até pegar no seu pulso para saber o que você precisa comer. Então, baseado nessa ideia de que você tem que ter equilíbrio entre os 5 órgãos, e vamos atentar primeiro às idades. Então, uma pessoa, os chineses contam que de uma pessoa, um recém-nascido, até uma pessoa
até os 40 anos de idade, a proporção de proteína animal, porque eles são a favor do consumo de proteína animal, tem que ser 2/3 da quantidade de vegetais. Lógico, um bebê, no momento que ele nasce, leite materno, mas quando ele começa a alimentação sólida, que pode ser a partir do 6º mês ou até mais tarde, ele vai consumir proteína animal para desenvolver, para ter crescimento, desenvolvimento do corpo físico. Um adolescente nem se fala. Adulto jovem precisa de massa muscular. Hoje em dia se faz muita ginástica, desenvolvimento de músculos em academia, precisa dessas proteínas. Mas depois dos 40 anos, os chineses dizem que inverte essa necessidade, que nós precisaríamos muito mais, assim, 2/3 de vegetais para 1/3 de produtos de origem animal. Muito bem, esse é o raciocínio chinês. Eu não estou dizendo aqui que quem é vegano está errado, vegetariano está errado, não estou falando nada disso, eu estou só explicando o que os chineses pensam. Muito bem, mas no nosso dia a dia, diante das pressões, né, do dia a dia, do que se oferece de alimentação, das pressões emocionais, do excesso de preocupação, de estresse emocional, de medos, de angústias, de tristezas, de depressões, a gente acaba escolhendo ou não escolhendo alimentos. Né? Uma pessoa altamente depressiva não tem uma deficiência incrível do meridiano do pulmão, então quando esse pulmão está em deficiência, está faltando energia no meridiano do pulmão, em geral, essa pessoa vai buscar o desejo do picante. Por que o picante? O picante é o sabor que define o pulmão, o elemento metal. Então, o que seria picante? Picante é pimenta, picante é gengibre, picante é rúcula, agrião são verduras picantes. Então, a pessoa que tem muita tristeza, ela tende a buscar as coisas mais fortes, de sabor acentuado no sentido do picante, né? Então, lembrando de uma pessoa com asma, uma pessoa com bronquite, o que seria ideal para curar o pulmão é o sabor picante, né? Lembrando lá, nesse movimento dos 5 elementos, o elemento terra, baço pâncreas, ele vai mandar energia para o pulmão. Então, se uma pessoa tem deficiência do Qi do pulmão, por uma doença crônica, uma doença que debilita o pulmão, uma asma perene, um enfisema pulmonar, uma fibrose pulmonar, que demonstra uma doença autoimune no pulmão de longa data, ela tem a deficiência do Qi do pulmão. Então, quais são os elementos que fortaleceriam esse pulmão, além do picante? O doce. O doce vem do elemento baço pâncreas, terra, e a terra alimenta o metal. Então, comer alimentos doces, tá? Ah, então é para sair comendo todo tipo de doce, comer doce de leite, comer... Não, não é esse doce. O doce é a fruta, o doce é a raiz, a mandioca, o inhame, né? O cará, a mandioquinha, a batata mesmo, a batata doce. Então, esses elementos terra, esses elementos raízes, fortalecem o baço e, com isso, o baço fortalecido vai mandar energia para o pulmão. O pulmão em si poderia ser um sabor do mel, o mel, fazer xaropes, né, com abacaxi, que é ácido, mel, colocar melado, melaço, colocar gengibre, própolis nesse xaropinho com mel, colocar agrião, hortelã, que são os elementos picantes e que vão fortalecer o meridiano do pulmão. Então, mais ou menos assim que eles pensam. Vamos dar um outro exemplo. Por exemplo, a pessoa tem problema no rim. Ela tem
um rim que está trabalhando talvez excessivamente e por conta disso não está dando conta da filtração renal, então o sabor do rim é o salgado, tá? Mas se a pessoa está em deficiência do rim, ela não vai gerar salgado. Teoricamente deveria, mas é melhor ela gerar o sabor do pai, que é o picante. Então, de novo, diminuir o sal, aumentar o picante e diminuir o doce nesse caso. Por quê? Se o baço pâncreas ele é o avô do rim, ele controla o rim, quanto mais você fortalecer as raízes, que vão fortalecer o baço pâncreas, mais força ele vai ter para controlar, para dominar o neto. Talvez não seja tão interessante. Então, é melhor você usar o sabor picante nesse caso e diminuir o sal. É muito perigoso quando a gente fala que o sabor do rim é o sal. Daí você, pela lógica, mas ele está em deficiência, eu tenho que comer mais sal? Talvez não. Talvez não. Ele pode estar em deficiência por excesso de trabalho, então você tem que diminuir o sal. E equilibrar muito bem o sabor ácido, que também não pode ser em excesso. Se você der muito ácido para a pessoa que tem problema renal, vai prejudicar o sabor ácido, é o sabor do fígado. Esse fígado vai ficar em excesso e o rim vai se desgastar para poder conter o filho dele, que é o fígado. Então, o ideal mesmo é um sabor doce bem controlado e um sabor picante acentuado e o sal minimamente usado. Não é para tirar totalmente, mas minimamente usado. O que eu quero dizer é o seguinte, que cada pessoa é uma pessoa e que diante da medicina chinesa, por exemplo, uma mesma pessoa, num dia de consulta de verão, vai precisar de uma orientação alimentar diferente do inverno. Muitas vezes uma pessoa está passando por um período de deficiência de algum órgão que logo se restabelece. E aí ela passa a ficar bem por um tempo. E de repente acontece alguma coisa, ou no nível emocional, ou um acidente, alguma coisa, ela precisa de outro tipo de alimento. Tudo isso é muito dinâmico. E pela dificuldade de a gente não estar olhando o paciente toda semana, não estar olhando o paciente nem todo mês, eu resolvi ao longo dessa minha experiência tentar trazer para vocês dietas que pudessem, com poucas diferenças, contemplar o maior equilíbrio possível no maior número possível de pessoas. E aí eu tentei juntar, por exemplo, a dieta do coração com a dieta do fígado, a dieta do rim com a dieta do baço, porque são elementos que têm coisas em comum. Então, falando da dieta do fígado, que é o elemento principal do nosso metabolismo, tudo que nós comemos e bebemos é digerido no estômago, absorvido no intestino. Inclusive, eu falei isso detalhadamente o mês passado, num vídeo sobre alimentação, vocês podem revê-lo nos meus canais. Hoje, então, vamos falar especificamente da dieta do fígado. A dieta do fígado, o que o fígado não gosta? Se esse fígado está em desequilíbrio, dificilmente ele está em desequilíbrio para menos. Em geral, ele está em excesso. Ele está em excesso. Quando é que ele está em falta? Por exemplo, uma pessoa come uma ostra crua. O risco é altíssimo de hepatite tipo A. Então, esse fígado está doente, tá? Com hepatite tipo A. Ele está em deficiência. Ele não está trabalhando, ele está parado. Então, num fígado com hepatite, qual seria o sabor melhor? O sabor da contradominância, que é do baço. Então, comer doce. Comer doce. Por quê? Normalmente, o fígado domina o baço. Mas se o fígado está fraco, está doente, se você fortalecer, ele vai contradominar. Então, por isso que todo mundo que tem hepatite, lembra? Fica de repouso e come doce. Esse doce vai formar glicogênio hepático, vai formar enzimas hepáticas melhores, uma bile melhor. Diminuir o sabor salgado, evitar excesso de sal, excesso de sal. Você não pode
colocar muito sal na comida, por quê? O sabor salgado pertence ao meridiano do rim. Mas se você fortalecer demais o rim e ele ficar em excesso, tudo bem, ele vai ajudar o fígado, mas não na maneira e na velocidade que esse fígado deve receber esse alimento. Por outro lado, você pode aumentar o sabor amargo. O amargo é o sabor do coração. Então, resumindo, um fígado deficiente, ele precisa do amargo, ele precisa do açúcar, ele precisa do elemento doce, das raízes, para poder se fortalecer, e ele vai precisar do sal moderadamente. Por outro lado, se uma pessoa tem excesso de metabolismo do fígado, por quê? Porque está comendo muito carboidrato, muita gordura, muita fritura, muita carne, muito alho, muita cebola, que são as coisas contraindicadas, aí você tem que dar o sabor amargo, que é o sabor do coração, né? Vai diminuir o sabor ácido e vai tentar aumentar o sal, um pouco mais de sal e menos doce, para poder equilibrar essa esteatose, né? Você tem que tirar pão, massa e doce. O fígado em excesso é um fígado que está formando ali gordura no fígado, triglicérides depositado no fígado, então você tem que diminuir o doce. Diminuir o doce, porque esse excesso do fígado ele tem que fluir nos 5 movimentos. Então, cada caso é um caso. Baseado nisso, então qual seria uma dieta que não atrapalharia nem a deficiência do fígado, nem o excesso do fígado? Então, é uma dieta com muito pouca farinha de trigo, muito pouco glúten ou quase nada de glúten, que é o que eu oriento no consultório, pelo menos dia de semana não usar o glúten, ainda mais hoje que a farinha de trigo nem sempre é orgânica, a maior parte é transgênica com excesso de glúten. Então você vai comer todas as raízes, os grãos, os feijões. Quais são os feijões melhores para o fígado? O feijão preto tanto é bom para o fígado quanto é bom para os rins. Não é feijoada, é feijão, só o feijão. É um feijão preto, é depurativo. O feijão azuki, que é um feijãozinho pequeno, vermelho. Mas então eu não posso comer feijão carioca? Até pode. Hoje em dia, muitas lavouras do feijão carioca já são transgênicas também. Mas não fica só no feijão carioca, só no feijão carioca. Também vai mudando, vai para o feijão jalo, vai para o feijão branco, vai mudando esses grãos. E vai para o grão de bico, para as lentilhas, ervilhas, são muito boas para o fígado, né? A quinoa vai em termos de carboidrato, né? Pão sem glúten ou pão de fermentação natural com uma farinha orgânica, pães que sejam bons, que não causem excesso de atividade do fígado. Em termos de legumes e verduras, praticamente todos. Então, tudo que é verde vai ser sempre muito bom para o fígado. E tudo que é verde e amargo, melhor ainda. Então, escarola, almeirão, catalônia. Mas isso não quer dizer que você não vai comer espinafre, brócolis, couve, acelga. Todas essas verduras, tudo que é verde é bom para o fígado. Todos os legumes, né? Beterrabas, vagem, abobrinha, abóbora, cenoura. Toda essa coleção de alcachofra, né? As abóboras são maravilhosas, né? Pro cará, nabo, o jiló, rabanete, você pode comer de tudo isso. Em relação às frutas, todas as frutas têm um teor de açúcar, né? Então, se você tem a maioria, estou falando da maioria das pessoas, a maioria das pessoas tem excesso de atividade do fígado, a máquina metabólica, fígado está em excesso, está em fogo, ou às vezes em esteatose, com gordura, e aí você tem que comer fruta? Tem, mas você não precisa comer exagero de fruta. O que é exagero de fruta? Nós precisaríamos de 2 porções de fruta por dia. Se você toma um suco de laranja, você vai ter num copo de suco de laranja, talvez 4 laranjas ali espremidas, já é um excesso, já tem um teor de açúcar muito alto ali.
né? A laranja, ela é ácida e ela é bastante doce. Então, ela é o sabor do próprio fígado, mas não em excesso. Tudo que é em excesso vai formar essa esteatose, vai aumentar o índice glicêmico, vai ter um mau aproveitamento dessa insulina. Então, coma outras frutas também. Você pode comer de todas, mas quais são as frutas que talvez fosse um pouco mais pesado? Não que sejam frutas ruins, mas que talvez dê mais trabalho para o fígado metabolizar. Uma delas é abacate. Ah, abacate é bom? É. Abacate tem uma gordura boa, sim. Mas para quem tem esteatose no fígado, vai sobrecarregar esse metabolismo do abacate dentro do fígado. Abacate, pinha, fruta do conde, caqui e melancia. É muito típico, né? As pessoas que têm problema no fígado falar que melancia faz mal, que come melancia passa mal, e é verdade. As proteínas, proteínas que não tenham tanto peso molecular alto, como a carne vermelha. Então, metionina. Metionina é difícil, então é melhor comer as carnes brancas e os ovos naturais, os ovos orgânicos, os ovos caipiras. Então, é assim. E doce, açúcar derivado de cana, cortar. Vai para o lado do mel, do açúcar de coco, porque vai fazer o metabolismo mais fácil para o fígado. Não o açúcar derivado de cana, mesmo sendo mascavo. É melhor que o branco? É melhor. Mas para o fígado que está em excesso, está em esteatose, não. Então, é comer arroz integral, feijão, os feijões, comer as verduras, os legumes, aquela dieta que a gente sempre comia na casa dos nossos pais, né? Pelo menos na minha geração, né? Aquele equilíbrio, né? Comia pão uma vez por dia, não comia pão o tempo todo. À tarde era fruta, salada de frutas, etc., né? E à noite uma comida mais leve. Então, de um modo geral, evitar excesso de condimento, de alho e de cebola, né? Porque isso, principalmente o alho, é uma explosão de fogo no fígado, e usar muito verdinho, manjericão, orégano, alecrim, salsinha, salve, alho poró. Colocar esses temperinhos até secos ou frescos, misturar, fazer um mix desses temperos secos, bater no liquidificador, deixar ali do lado. Nós temos muito apego a alho e cebola. Achamos que se não tiver alho e cebola não vai ter sabor. Não é verdade. Usar azeite de oliva, usar óleo de coco na alimentação. E óleos, não aconselho canola, óleo de milho, óleo de soja, é tudo transgênico. Então, melhor ainda o girassol ou azeite de oliva, né? Se puder comprar para cozinhar, ou a manteiga ghee, eliminar o máximo possível leite, queijo e derivados, deixar só para os finais de semana, não fazer de queijo hábito diário por causa da proteína, que é a caseína, que vai aumentar essa esteatose no fígado e vai criar muco no sistema linfático, no sistema circulatório, e esse muco envelhecendo com o tempo forma nódulos e cistos, né? E causa deficiências aí também do baço pâncreas. Então, essa é a dieta. Mais detalhes dessa dieta, vocês têm um vídeo aí no meu canal do YouTube, Dieta do Fígado, que eu dou tudo por escrito. E aqui no meu livro, na página 134, 135 e 36, vocês têm a dieta como um todo. E em seguida vem a dieta do rim também, tá bom? Refrigerante faz bem? Não. Água com gás faz bem? Não. É água, sucos, é isso que a gente tem no dia a dia. Ah, mas eu nunca mais vou tomar Coca-Cola? Pode, mas Coca-Cola não é uma bebida para ficar na geladeira a semana toda, para você ir lá tomar. É, num restaurante, na casa de alguém, quando você sai, evitar ter refrigerante na geladeira, tá bom?